Pega a sua revista, Efésios capítulo 3, e versículo 20. Hoje eu quero compartilhar de algo que Deus tem falado comigo e você tem vivenciado isso junto conosco, participante desta obra e desse ministério. O que é, pastor? É fato que existem momentos na nossa vida onde nós não vemos isso que o pastor Alex aqui ministrou. Sabemos que somos abençoados, só quem é abençoado, diga amém. Amém. Sabemos que somos favorecidos, só quem é favorecido, diga eu sou. Eu sou. Mas isso não atingiu a sua conta bancária. Mas isso não atingiu a sua célula. Não atingiu o seu casamento. Temos esse conhecimento na mente, mas ainda não se manifestou. Diga manifestou. Mas a vontade de Deus não é teórica, ela é prática. Ela pode ser experimentada. Ela não é uma questão mística para você ficar imaginando. Não, é para ser vivenciado. Alguém quer? Amém. Capítulo 3, no livro de Efésios, a Escritura diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer só o que você pediu, o que você jejuou e orou. Há crentes da lei que são legalistas, que eles limitam o agir de Deus. E eles estão constantemente mandando, determinando aquilo que Deus deve fazer. Eu prefiro experimentar um Deus que faz infinitamente mais. De tudo quanto pedimos ou pensamos. Você está só pensando. Aí Deus vem e surpreende você. Você está só pensando, você chegou lá na sua casa e pensou: eu gostaria de fazer aqui uma área gourmet para desfrutar de um churrasco com a minha família. Aí lá vem o Cristo preparando para você uma maneira de te abençoar. Como? Você está andando e de repente você vai lá entregar um serviço, fazer uma visita, e está lá uma pessoa vendendo uma churrasqueira. E aí você fala: rapaz, eu estou querendo fazer uma churrasqueira dessa lá na minha casa. Você está pensando em comprá-la, mas o seu Deus fala comigo, infinitamente mais. Aí ele fala: não, pode levar para você, eu estou te dando, é sua. Alguém já experimentou isso? Amém. Experimentei isso várias vezes. Nós estamos andando, trabalhando, nós estamos às vezes com a nossa família e o Senhor está nos surpreendendo. Todavia, em alguns momentos, isso parece que não está acontecendo. Só parece, porque o seu Deus é o mesmo e Ele não desiste de você. Amém. Só parece, porque são circunstâncias. Então nós vamos compreender que existe um tempo entre a promessa, diga a promessa, e o cumprimento dessa promessa. Durante esse período, o que está acontecendo? Diga, favor acumulado. Pastor, eu não estou vendo nada acontecer, nada está sendo transformado. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que o coração não sentiu, Deus está reservando para você. É o favor dele que está sendo acumulado sobre a sua vida. E quando for derramado, vai ser de uma vez. Vai ser de repente. O autor de Hebreus diz lá no capítulo 6 e no versículo 10, se você puder acompanhar aqui na projeção: Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que servistes e ainda servis aos santos. Perceba que quem serve aos santos, ou seja, a igreja, será recompensado pelo quem? Pelo Senhor. Olha o que diz o texto: Deus não é injusto. E aí nós lançamos lá na conferência esse livro, Isso Não É Justo. 21 dias para você vencer a justiça própria. Eu recomendo que você comece a fazer amanhã. Faz em forma de devocional. Fala: Senhor, são capítulos curtos para você poder exercitar a vitória sobre a justiça própria. Então Deus não é injusto, Ele não vai se esquecer do trabalho. E eu quero mencionar aqui alguns casos de pessoas que aparentemente foram esquecidas, mas Deus se lembrou delas. Deus se lembrou de José, Deus se lembrou de Esther, Deus se lembrou de Mordecai, Deus se lembrou de mim e de você. Amém. E aquele período que parece que não estava acontecendo nada, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava acumulando favor a meu respeito e a seu respeito. Ele estava preparando a minha estrutura e a sua estrutura para esse favor poder ser derramado de uma vez.
Se alguém quer, diga eu recebo. Então eu quero te dar o exemplo da vida de Abraão. A vida de Abraão é chamado o pai da fé. O Alex citou que hoje é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão é o Deus da fé. Isaac é o Deus do herdeiro. Isaac não fez absolutamente nada a não ser cavar os poços que o seu pai havia cavado. Então ele nos fala do crente que recebe. Alguém que recebe por herança? Por isso é o Deus de Abraão, quer dizer o Deus da fé. Diga o Deus da fé. O Deus de Isaac é aquele que é o herdeiro, é aquilo que Cristo fez por nós. Ele fez todo o trabalho e pela fé recebemos por herança. Esse é o Isaac. E quem é o Deus de Jacó? É o Deus daquele que foi transformado, porque ele era o usurpador, ele era o trapaceiro, mas se tornou o príncipe de Deus. É a minha história, é a sua história. Então nós experimentamos cada um desses nomes. Veja Abraão. Abraão recebeu uma promessa de um filho, amém, meus irmãos? Essa promessa aconteceu 5 meses depois? 3 anos depois? Quantos anos depois? 25 anos depois. 25 anos depois. E eu te pergunto, Abraão era abençoado? Abraão deixou de ser abençoado nesse período? Deus virou as costas para Abraão? Ei, mas 25 anos, Abraão não viu aquilo que Deus havia prometido para ele. Só acontece com Abraão, né? Nunca aconteceu com você. Acontece todo mês, às vezes acontece toda semana. Deus fala com você, essa semana vai ser assim. Você vem aqui, recebe uma palavra de fé, e você vai ter uma semana de vitória, mas aí você encontra já no domingo resistência. Presta atenção no que eu vou te falar. Escreve, cola lá. Hoje não cola mais na geladeira, não escreve no Instagram. Então, resistências não significam que Deus não está com você. Você às vezes conclui, isso aqui não é a vontade de Deus porque está muito resistido. Por que você não conclui diferente? Porque está muito resistido, aí que é de Deus mesmo. Está compreendendo? Não tira sua conclusão precipitada porque está tendo algum tipo de resistência, porque toda vitória relevante superou uma grande resistência. Cristo, Deus, Filho de Deus, ele teve resistência no ministério dele? Inúmeras, mais do que todos nós. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo do Novo Testamento da graça, teve resistências no trabalho dele? Todo santo dia. Ele falou para Deus, eu não aguento mais, tem um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Ou seja, onde eu vou, dizem os teólogos que ou era uma doença nos seus olhos, ou eram os judaizantes. Qualquer lugar que ele ia pregar, tinha alguém lá para resistir. E aí, por que ele não concluiu? Não, vou deixar de pregar, está difícil demais pregar. Pelo contrário, ele se fortalecia no Senhor. Amém. Se há resistência lá na sua casa, se há resistência lá na sua família, vocês como casal, continuem nesse caminho, porque vocês vão romper essa resistência. Não conclua, não, isso não é de Deus, eu vou voltar atrás, porque esse tempo que você percebe que não está acontecendo nada, favor de Deus está sendo acumulado sobre a sua vida. Quando ele for liberado, vai ser de repente. De repente. Então eu quero dar para você o exemplo de José. Diga comigo, José, o sonho. Gênesis 37:5, acompanhe para mim, por favor. 37:5 do livro de Gênesis. Você sabe a história de José? Com aproximadamente 17 anos ele teve um sonho. E esse sonho quem deu para ele não foi o pai, a mãe, ele não estava assistindo a série do Netflix, ele recebeu de Deus um sonho. Porque sonhos genuínos não vêm de você, eles vêm de Deus. E quando eles vêm de Deus, eles não podem ser esquecidos. Entra ano, sai ano, está lá o sonho no seu coração. Na abundância ou na escassez está lá o sonho no seu coração, porque ele procede de Deus. Então, teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Não seja precipitado ao relatar os seus sonhos, porque eles vieram da parte de Deus para você. Deus não mandou José compartilhar com ninguém. Por que ele compartilhou? Porque ele era infantil, ingênuo. Geralmente pessoas de 17 anos são assim. Mas você não, você já sabe discernir
E aprenda com a irmã Maria das Escrituras: guarda mais as coisas no coração, especialmente os sonhos. Espere que o selo de Deus venha sobre eles. Alguém está entendendo a pregação? Mas José não, José já foi compartilhando logo com seus irmãos, e ele trouxe problemas desnecessários. Quais tipos de problemas? Fala, desnecessários. Tem alguns que não tem jeito de evitar, Roger Marcos. São problemas do mercado, problemas contingenciais, quer dizer, não diz respeito a você. Mas tem outros que nós mesmos é que provocamos. José provocou um problema desnecessário com a família. E sabe onde está a maioria deles? Lá na sua família. Eu, por exemplo, na minha família, pratico uma coisa: eu não levo más notícias. Porque José levava más notícias dos seus irmãos para o seu pai. O que aconteceu com o coração do velho? Ficava perturbado. Então, eu não levo más notícias dos meus irmãos, porque eu tenho outros 3, para o meu pai. Do tipo, o fulano lá está passando dificuldade, não. Se eu vou ter que levar a notícia, eu sou portador de boas notícias. Aleluia. Pastor, o que você faz com as ruins? Eu falo para Deus e falo para a minha liderança. Mas José não tinha sabedoria, afinal ele era um garoto. Mas isso é outra pregação. É fato que ele teve um sonho. Esse sonho cumpriu um ano depois? Ele cumpriu. Você lembra? O sonho era assim: o seu pai e os seus outros 11 irmãos estavam se dobrando diante dele. Esse sonho se cumpriu lá na frente, 37, mais ou menos, 40 de Gênesis, sim ou não? Sim. Cumpriu. Mas foi rapidamente? Não. Pergunta novamente, se você está entendendo a pregação, esse é o cerne dela. Quando Abraão não via nada acontecendo, ele deixou de ser abençoado? Não. Deus se afastou dele? Não. Quando você não vê a bênção se manifestando, Deus se afastou de você? Não. Você deixou de ser abençoado? Não. Cristo Jesus virou as costas para você? O Espírito Santo te abandonou? Então diga: eu sou abençoado. Independente da circunstância, da situação, Deus está comigo. Essa é a única maneira de você ter fé para continuar. Porque se você concluir que você desligou do favor, se você concluir que Deus se afastou de você, é por isso que tem muitos desviados. Porque eles concluíram que o pecado que eles cometeram é maior do que a graça perdoadora de Cristo. Aí esse evangelho, que não é o evangelho, é a pregação da lei, eles concluem erroneamente: não, eu pequei agora, eu traí, eu fiz isso. Então quer dizer que alguns chegam a concluir que até perderam a salvação. Ora, se concluíram que perderam o bem mais precioso, que adianta ficar na igreja? É isso, por isso que há muitos desviados, e você não deve condená-los, você deve falar para eles: você está crendo errado. Se você crê corretamente, a sua fé vai voltar a crescer. Qual que é a crença errada? É essa crença de que não está nada acontecendo, por isso eu não estou sendo abençoado. Deus falou comigo. Vai para 41 agora de Gênesis. Estava lá no 37 quando José teve um sonho. Agora estamos no 41. E quando chegou no 41, fala comigo: passados 2 anos, Faraó teve um sonho. Quem é que teve um sonho dessa vez? Faraó, inimigo do povo de Deus. É incrível quando Deus resolve abençoar alguém, né? Até o seu inimigo vai sonhar com você. Até o seu patrão vai ficar incomodado: eu tenho que fazer alguma coisa pelo Geraldo, porque isso não é justo. Quando Deus resolve, passados 2 anos, fala 2 anos. Esses 2 anos, a bênção estava com José, diga sim. Nesses 2 anos, o favor era com ele, diga sim. Por que o favor era com ele? Porque ele não morreu. Era para ter sido lançado no poço e lá ficado, era para morrer ali. Mas como o favor era com ele, veio um egípcio e o comprou como escravo. Qual que é melhor, morrer naquela hora ou ser vendido como escravo? Ah não, pastor, mas vendido como escravo é derrota. Depende de quais circunstâncias. Se você estava na liberdade e tornou-se escravo, é derrota. Mas se você estava com sentença de morte e alguém foi lá e salvou você para ser escravo, está no lucro. Sabe o que estava acontecendo, Daniel? Deus estava ganhando tempo para te abençoar. Deus estava ganhando tempo para te abençoar. Você já percebeu quando Deus está ganhando tempo com você? Quando Ele está te amadurecendo?
Você já percebeu quando foi te dado muito poder, muita autoridade? Ou, por exemplo, perceba isso na vida das pessoas, elas prosperaram rápido demais. Não houve um tempo de preparação. São chamados novos ricos. O Roger Marques sabe bem disso. O que acontece com os novos ricos? Eles não sabem prosperar, a fortuna deles acaba rapidamente. Mas você já viu alguém que aprendeu a ser rico? Ele pode quebrar uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vai voltar a ser rico novamente. Donald Trump, por exemplo, é um caso como esse, né? Pastor Amós ali é outro caso como esse. Ele já quebrou umas 3 vezes e cada vez ele vai mais próspero ainda. É acumulador de empresas. Deus está ganhando tempo para te amadurecer. É o caso desse pastor que vos fala. Então, quando você conhece só um lado da moeda, você é frágil como pai de família, você é frágil como líder, você é frágil como profissional, porque você conhece só um lado da moeda. É só aquele jogador que é o artilheiro sempre, constantemente. Na primeira vez que ele não for, aí ele cai em depressão, quer largar, aí abandonar a carreira. Por quê? Porque ele só conhece um lado da moeda. Mas Deus está amadurecendo você. Essa leve e momentânea tribulação está produzindo em você, em mim, em nós e na videira um caráter de glória. Por que eu falo isso? Porque no dia que Deus abençoou José, não foi um processo, fala comigo, foi de repente. O que estava acontecendo naqueles 2 anos? Fala, favor acumulado. A Bíblia diz que passados 2 anos, eu amo essa expressão porque parece que funciona mais ou menos assim. Quando está no relógio de Deus, que é a hora de te abençoar, meu irmão, sai da frente. Não tem Satanás, não tem demônio, não tem ímpio. Você será abençoado. Então o que eu e você temos que esperar? Esperei confiantemente no Senhor, diz o salmista. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um tremendal de lama, de um tremendal de nome sujo, de um tremendal de vergonha e firmou os meus pés sobre a rocha. Me pôs num lugar seguro, num lugar firme. Você pode estar nesse lugar firme porque antes experimentou o lamaçal. Quem não experimentou o lamaçal não tem compaixão com aquele que está lá. É duro, é firme demais, é implacável. Eu já fui assim, eu sei bem como é que é esse lado. Você pensa, o fulano está em depressão porque não ora, o ciclano está assim porque não tem vida com Deus. Mas o Senhor está ganhando tempo para nos amadurecer. Quando Ele faz isso, Ele torna você alguém parecido com Ele, cheio de compaixão e de longanimidade. Os fariseus são rápidos, com as pedras nas mãos, vocês já viram? Eles pegaram aquela mulher flagrada em adultério e ninguém perguntou nada. A primeira coisa que eles fizeram foi apanharam pedras. Você conhece crentes assim? A primeira coisa que eles fazem não é ouvir, não, é apanhar pedras. Pois Jesus não pegou em nenhuma. Ele foi lá e primeiro ele quis ouvir a mulher. Primeiro ele... Engraçado que nem ele ouviu primeiro a mulher, ele já abençoou a mulher antes de ouvir. Esse aqui é o Evangelho da Graça. Você não precisa falar nada, eu te abençoo antes de qualquer coisa. Mas os fariseus são implacáveis, eles não querem nem ouvir, quanto mais abençoar, eles já querem pegar as pedras nas mãos. Quando você encontrar alguém assim diante de você, lembra de Jesus, abençoa ele antes. Isso aconteceu comigo essa semana. Ligou lá o doutor lá da Songe, e aí ele já veio implacável para cima de mim, e não foi avisado, e etc e tal. E aí eu lembrei das escrituras. Eu falei, não doutor, pode ficar tranquilo, nós vamos pagar um extra aí. Aí aplacou a ira na hora, porque você sabe a linguagem, né, do ímpio é mamon, mas a linguagem do servo de Deus é graça. Quando você transmite graça, favor está sendo acumulado sobre a sua vida. Qual que é o caso de José? O caso de José, diga, um sonho. Todos aqui nesse salão têm um sonho da parte de Deus, ou vários. Eles ainda não aconteceram, talvez, alguns deles sim, outros não. Se você não tem essa perspectiva do favor acumulado, a sua fé desfalece, o seu ânimo termina. Mas quando você para e fala, então agora eu estou entendendo. Então quer dizer que eu não estou vendo a manifestação do favor, é porque Deus está fazendo 2 coisas, diga, 2 coisas.
Um ele está fazendo na terra e outro ele está fazendo no céu. Preste atenção. Isso aqui é novidade na pregação. Um ele está fazendo na terra e outro no céu, porque a Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em sabedoria diante de Deus. E só aí? E diante dos homens. Então há algo que Deus faz no céu, mas há algo também que Deus faz na terra. No céu o favor está sendo acumulado e na terra você está sendo preparado. Aleluia! No céu Deus está acumulando o seu favor e na terra a turma celestial está pensando, ele vai esperar no Senhor, ele vai perseverar. Aí os anjos estão falando para o Senhor, Senhor, mas está demorando demais, será que ele vai resistir? Eu conheço meu filho, ele é dos da fé, ele está lá em Hebreus 10:35, ele persevera, ele permanece, e quando ele permanece, o caráter de Cristo nele está crescendo. Eu te pergunto, se Deus tivesse dado para o José o que ele tinha sonhado, logo imediatamente, o que ele teria feito com os irmãos? Ele matava os irmãos. Sim ou não? Mas viu o que o homem fez lá na frente? Quando ele experimentou o poço e ele viu o livramento de Deus no poço. Ele experimentou a prisão e viu o livramento de Deus na prisão. Ele experimentou, deu um refrigério para ele lá na casa de Potifar, mas durou pouco, porque a mulher de Potifar armou para ele. Quando ele encontrou seus irmãos, a mão dele não lhes foi pesada, pelo contrário, foi generosa. Sabe por quê? Porque ele já tinha conhecido o outro lado lá da moeda. Se Deus fez isso para mim, eu devo transmitir também aos meus irmãos. Alguém está recebendo? Diga amém. O caso de José é um caso de um sonho. Deus não vai se esquecer dele. Ele está só acumulando o seu favor. Amém, meu irmão? Meu pizzaiolo aí, preferido aí no fundo. Deus está acumulando favor na sua direção. Persevera nesse empreendimento, persevera nele. Olha, quando Deus resolve que deu no relógio dele, você perseverou, as pessoas saem de todo lugar da cidade para ir lá comer o tal alimento, é ou não é? Você já foi em alguns lugares, você fala, gente, não tem cabimento isso aqui. Aí você chega lá, tem fila. Você chega lá, acabou, só serve até tantas horas, não dá. Aí você fala, eu vou voltar aqui nesse lugar, mas eu vou comer esse negócio, sim ou não? O que é isso? Favor, gente. Favor está lá nisso. E as suas mãos são favorecidas. Mas eu quero te dar um segundo exemplo ainda. Fala comigo, o caso de Esther. Esther capítulo 2, versículo 17. Como que Esther estava sendo trabalhada? Capítulo 2 e 17 de Esther. O rei amou a Esther mais do que todas as suas mulheres. Deixa eu falar uma coisa que o pastor Alex falou aqui da conferência. Terceira carta de João, em versículo 24. A Escritura diz assim, não há maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. Essa palavra verdade é prosperidade. Significa que os seus filhos devem ser pessoas mais prósperas do que você. Isso é sinal que você está andando na verdade. Até o ímpio tem esse desejo, porque esse desejo foi Deus que colocou no coração de cada homem. O que o ímpio fala? O ímpio fala assim, eu quero que os meus filhos tenham o que eu não tive, sim ou não? Por que ele fala isso? Sendo que ele é maligno. Jesus falou, se vós sois maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. O Pai Celestial dá coisas que você nem pediu e nem pensou. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas sabe qual que é uma das minhas alegrias? É essa. É saber que os meus filhos, naturais e espirituais, andam na verdade da prosperidade do Evangelho. Aleluia. Por isso eu não me envergonho de chamá-los irmãos, diz a Bíblia. Então, tem, por exemplo, um filho, que é agora o caso, do pastor Ricardo, que está experimentando favor acumulado sobre a vida e o ministério dele, derramado de uma vez. Vamos lá para ver, vamos lá para prestigiar, vamos lá para honrar. E aí, você que vai lá percebe, tem a mesma unção, tem a mesma graça. Significa o quê? Está sendo transmitido esta unção. Esta unção sendo transmitida. Fala comigo. Este é o caso de Esther. Esther capítulo 2, versículo 17. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele o que, meus irmãos? Favor. Obrigado. Já está aqui na projeção. Aleluia. Então, aconteceu que Esther alcançou perante o rei
favor e benevolência, fala mais do que todas. Mais do que todas. Percebeu que ela alcançou mais do que todas? Você tem que começar a meditar nisso. Quando alguém está na nova aliança, é sempre mais do que os demais. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. O apóstolo Paulo fala: eu trabalhei mais do que todos eles. Não eu, vírgula. A graça de Deus em mim. Meu Deus. Então quer dizer, quando você está realmente desfrutando da nova aliança, é sempre muito mais, é infinitamente mais, é trabalhei mais. A graça não te faz preguiçoso, ela te faz trabalhar mais. Só que você trabalha mais, Daniel, em menos tempo e prospera mais do que os demais. Está vendo esse aqui? Esse aqui é um comparativo com as concorrentes. As mulheres eram concorrentes de Esther. O que aconteceu com os concorrentes? Ela superou todas elas. Mas por quê? Ela usou um creme especial? Ela tinha uma preparação especial? Não, porque ela ouviu o eunuco Hagai. Todas as demais desprezavam o eunuco, mas ela decidiu: eu vou ouvir o eunuco, eu vou me submeter, porque ele está na casa do rei. Diga, na casa do rei. Tem alguém que foi colocado na casa há mais tempo que você. Ouça essa pessoa. Ouça essa pessoa. 2 semanas atrás, tem alguns na casa há mais tempo do que eu. O que eu faço? Eu consulto esses pastores. Então, por exemplo, há pastores, quando eu cheguei na videira, eles já estavam lá ordenados. O pastor Naoro, o pastor Wilson, e uma geração desses pastores são os servos do rei. São os Hagai. O que eu faço? Eu sou apenas um jovenzinho que chegou depois, bem depois. Então, se eu quero obter o favor do rei, eu pergunto para Hagai, que já convive no palácio há mais tempo que você. Isso se chama sabedoria da parte de Deus. Quando você se submete, você prospera. Diga, submissão. Libera prosperidade. Foi o que aconteceu com Esther. O que aconteceu com Esther? Que ela alcançou mais do que todos os concorrentes. É igual o Alex acabou de falar aqui. Veio um cliente e falou: está horrível esse seu produto, desmancha tudo. Ele tem duas opções: ou mandar um sujeito se catar e para outro lugar, falar, então escolhe outro, ou se humilhar. Sim, senhor. Como é que o senhor quer que faz? Quando ele faz isso, aí eu tenho certeza que até a ira do ímpio é aplacada. Mas como assim? Você vai perder todo esse serviço? Isso aí é comigo. O senhor quer que faz como? Já ganhou, eu não quero nem saber o preço. Eu vou comprar e a partir de agora eu vou comprar sempre mesmo. É verdade ou não é? Nós que somos mineiros, você vai escolher outro? Mecânico, você vai escolher outro? Não vai. Você vai fazer com esse cara, porque agora ele alcançou favor no seu coração. Qual favor? Ele é confiável. Então, por exemplo, eu tenho um mecânico, eu vou viajar amanhã, aliás hoje, eu já falei para ele segunda-feira, o obreiro, cadê o obreiro? Aleluia? O obreiro é bênção demais. O obreiro vai levar o carro lá, vai deixar e vai fazer o que tem que fazer. Por quê? Porque foi com Esther, alcançou favor diante do rei. Pastor, mas por que você está falando de Esther e de favor acumulado? Porque Esther não podia estar na casa do rei. Ela era judia, ela não tinha um currículo, mas Deus guardou Esther de modo que ninguém soube da origem dela. Você não percebe o que Deus está fazendo com você, não? Ele está guardando você debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Você está pensando que não está acontecendo nada, né? É porque na sombra parece que não está acontecendo nada, mas favor está sendo acumulado a seu respeito. Você vem aqui na videira e pensa, não está acontecendo aqui nada nessa videira. Cadê a videira? Você não percebe? Estuda um pouquinho mais sobre a videira. No inverno, as folhas dela caem, o tronco fica todo trincado. Quem olha para ela fala, morreu. Sabe o que está acontecendo? Ela está acumulando nutrientes para a colheita. Quando ela vem, estuda para você ver, dá uma olhadinha como que a videira floresce. Ela floresce com uma chuva serôdia só. No outro dia, pela manhã, ela já começa lá a brotar os seus ramos. O que você está vendo aqui são apenas os ramos brotando na videira, mas o favor está sendo acumulado. Quando ele for liberado, eu vou só anunciar para você,
Agora o local de reuniões da videira é esse tal. Você vai falar, eu não estou acreditando. Eu vou falar, nem eu também, mas eu creio. Aleluia. Fala comigo, isto é a submissão. A submissão então libera o favor, mas as pessoas gostam muito de ser submissa ao rei, que é Deus. Mas quem não é submissa ao rei? Até os demônios creem e tremem, diz o apóstolo Tiago. Não é difícil ser submisso ao rei. Não, pastor, eu vou orar e vou ouvir de Deus. É claro que você vai orar e vai ouvir de Deus. Eu quero saber se você tem ouvidos para ouvir de Hagai, que é o eunuco desprezado do palácio, que é ali aquele servo. Esse é que é o teste. Está entendendo qual que é a estrutura que Deus trabalhou em Esther? Essa mocinha aí, vamos ver se ela pode ser rainha, ou se ela vai esmagar depois o povo que matou, ou que prometeu matar o povo dela. Olha para você ver. Ela poderia ser colocada na cátedra da rainha, no trono da rainha, e falar para o rei, mata agora todo mundo. Foi isso que ela fez? Não. Ela instituiu, o dia do Yom Kippur, ou o dia do perdão nacional. Até hoje tem isso em Israel. É o dia do perdão nacional. Quer dizer, está todo mundo perdoado, até os inimigos. Não é incrível? É só na cultura de Deus é que pode fazer isso. Mas de onde vem essa cultura? Eu falei para você, o que Deus está fazendo nos céus? Fala, acumulando favor. E o que Deus está fazendo na terra? Está trabalhando em mim e em você. Cada um precisa. José era trabalhado no sonho dele, Esther era trabalhada na submissão dela. Mas nós temos outro caso ainda para eu encerrar. É o caso de Mordecai, no mesmo livro, Esther, capítulo 6 e versículo 1. Eu não vou ler todo o texto para você, que ele é longo, eu vou só te contar a história. Numa noite, o rei Assuero não pôde dormir. Ele ficou com insônia. Se fosse hoje com insônia, ele assistiu uma série. Mas sabe o que ele fez? Ele foi lá e pediu para os assessores trazerem as memórias do rei, ou as crônicas. Já viu aqueles livros que tem na sua Bíblia? Crônicas. É crônicas dos reis de Israel, ou seja, as histórias dos reis de Israel. E quando trouxe uma das crônicas, olha o que Deus faz, hein? Deus mexe em livro. Nesses casos aqui todos tem uma coisa interessante. Deus colocou no coração do ímpio. Achei interessante, o pastor Alex falou isso hoje. Deus colocou no coração do ímpio te abençoar. Deus colocou no coração de Faraó um sonho. Deus colocou no coração de Assuero insônia. Um dormiu e o outro acordou. Deus é maravilhoso, né? Ele faz um dormir, o outro acordar, só para te abençoar. Não importa, não fica filosofando sobre a maneira de Deus fazer. Se o irmão dá testemunho e fala, Deus fez comigo assim, aí você olha naquela direção, Deus, eu quero que você faça comigo assim. Fala, não, como diz o pentecostal, com você o mistério é diferente. Os pentecostais gostaram agora, aleluia. Com você o mistério é diferente, Jeová, aleluia. Com você eu tenho um mistério. Esse dia eles me mandaram uma profecia assim. Com você o teu mistério particular. Meu Deus, é belo esse negócio aí, velho. Eu já queria ele revelado, mas testificou, eu sei. A mãe então, o que aconteceu? O rei acordou e leu nas crônicas, aqui no livro. E sabe o que estava escrito no livro? Que Mordecai havia livrado o rei de uma conspirata. 2 dos seus seguranças queriam matar o rei. Mas Mordecai ouviu a conversa dos dois e relatou alguém que livrou da morte. E aí o rei pergunta, olha a pergunta, essa pergunta, presta atenção, capítulo 6 e versículo 1. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e leu diante dele. Achou escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtan e Teres, 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Olha aqui. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Tem uma pergunta sendo acumulada no céu a meu respeito e a seu respeito. Você foi lá servir a célula. Você foi lá, ninguém está vendo. Você foi lá atender aquele irmão que brigou com a mulher. O pastor não está sabendo, o líder não está sabendo. Você foi lá. Você foi lá fazer uma oração com aquela pessoa que nem é da videira. Você foi lá servir aquela pessoa. A pergunta no céu é o seguinte:
Que honras e distinções foram feitas? Coloca o seu nome aqui, Azemar, por isso. Nada lhe foi conferido. Sabe qual que é esse terceiro e último caso? É o caso da honra. Quando você caminha em honra na terra, favor está sendo acumulado no céu a seu respeito. Você não foi honrado pelo seu patrão, porque você ficou fazendo hora extra lá e nem cobrou nada dele. Esses dias eu estava lá na empresa do Moriano, estava ensinando isso para ele. Tem 2 funcionários lá. Quando deu o horário, um pegou a mochilinha e foi embora. Quando deu o mesmo horário, o outro chegou lá, começou a limpar a área do trabalho dele, a barbearia. Ele não pediu. Aí ele pegou, limpou a área, juntou ali o cabelo, pegou, colocou os equipamentos dele, pegou lá aquele jaleco, colocou na cadeira. Aí eu falei assim, esse aí prospera mais. Por quê? Ninguém pediu. O que ele estava fazendo? Honrando o próprio trabalho, honrando o patrão. Aí eu falei, esse aí, mesmo que o patrão não queira honrar, o que está acontecendo no céu a respeito dele? Fala, favor acumulado. É a agenda mais cheia que tem lá na barbearia. Não tem nada a ver com o patrão, tem a ver com Deus. E olha que ele é ímpio. É o que o pastor Alex falou. Ele nem sabe que tem esse princípio. Mas e você que sabe então? Então, sirva. Continue servindo, porque quem precisa ver, já viu. É o Senhor. Você não serve porque o seu líder está vendo. Você não serve porque o pastor está vendo. Você não serve, irmã, porque o seu marido está vendo. Você não serve porque aquela pessoa, quem tem autoridade sobre a sua vida, está vendo. Talvez ele nunca veja o presidente da sua companhia. Mas Deus viu. Deus viu que você resolveu um problema. Eu me lembro lá na sua companhia, de você me contar que um funcionário lá resolveu um problema da companhia e de repente ele foi promovido, não foi? Eu lembrei disso. É o caso de Mordecai. Ele foi lá e resolveu um problema do rei, só que o problema era alto, quer dizer, era a vida do rei, não é verdade? Salvou a vida do rei. E ele não ficou lá batendo na porta do rei, ei, mandando e-mail, ô rei, o senhor está sabendo que eu salvei a vida do senhor, tarará? Não, ô rei, você podia falar aí com o vice-presidente, olha, conta para ele que eu salvei a vida dele. José tentou fazer isso, deu certo? Com o padeiro e o copeiro? Não aconteceu nada, mas Mordecai nem tentou, porque Mordecai já era um homem espiritual, ele sabia, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Eu quero terminar, quero chamar aqui o nosso ministro de louvor. Quero terminar com João capítulo 12 e versículo 26. João capítulo 12, versículo 26. Pastor, o que nos fala de Mordecai? É a honra devida. Deus não vai ficar devendo honra para ninguém. Ele vai pagar no tempo certo. Só que tem um detalhe. Você está preparado para receber a tal honra? Isso é a chave. Porque se você receber a honra antes de ser preparado, você vai se ensoberbecer. Porque se você receber a honraria sem a devida preparação, não é, Ney? Você pode cair na própria honra. Você pode solicitá-la. E você pode, então, cair como caiu o próprio Satanás, que chamou honra para si. Ele olhou e falou, por que é ele só que tem que ficar no trono? Não, subirei aos mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estou, aí também estará o meu servo. Fique de pé onde você está. Eu quero levar você a orar nessa manhã. Nesse princípio de tarde, eu gostaria que você falasse com o Senhor a respeito do favor acumulado. Nos céus, Deus está acumulando favor. Na terra, Ele está trabalhando na nossa vida. Eu não posso dizer o que Deus está trabalhando em você. Só você mesmo pode fazê-lo. Mas uma coisa eu posso dizer: no tempo que você acha que não está acontecendo nada,
O favor está sendo acumulado. E Ele está preparando para derramar esse favor sobre as nossas vidas. Nós vamos cantar um cântico. E eu queria que você lembrasse que se você servir, quem vai te honrar é o Pai. Não é o patrão, não é o líder, não é o pastor da igreja, é o Pai. Se alguém me serve, segue-me. E aonde eu estou, ali também está o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Quando cantamos um cântico, ministre ao Senhor. Fale com Ele. Fale da parte de Deus ao Todo-Poderoso. Externe o seu coração. Compartilhe o seu coração e fala: Pai, agora eu entendi. Eu não vou murmurar mais, eu não vou mais procurar brecha. O favor está sendo acumulado. O favor está sendo acumulado e eu estou sendo trabalhado. Aprendi a confiar no coração. Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegar comigo. Eu só preciso adorar em meu amor. continua. Pois o milagre ainda cabe para ti. Você foi alcançado. Alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. Recebemos. O maior milagre Deus já fez em mim. Os seus sonhos estão na mão do Todo-Poderoso. Ainda que eles demorem anos, como aconteceu com Abraão, o favor está sendo acumulado a seu respeito. E Ele está trabalhando em mim e você para receber essa promessa. Talvez você é como um Esther. Ouça, Ragai. Hoje eu não tenho que espero. Ouça aqueles a quem Deus colocou na sua casa, no seu ministério. Somente aqui, Do Deus. Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegar ao fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Eu fui alcançado. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. Milagre, milagre. O maior milagre Deus já fez em mim. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, o Senhor está trabalhando na nossa estrutura para nos favorecer, para nos abençoar. E nós louvamos ao Senhor por isso. E declaramos que nesta manhã nossa fé é fortalecida no Senhor.
para continuar crendo, continuar perseverando, continuar nos apropriando da palavra do Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o favor de Deus está sendo acumulado sobre a minha vida e eu desfrutarei dele junto com toda a minha casa e com toda a igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia.